Eu acabei de sair de uma chamada de vídeo e me perguntaram se eu ia gravar assim mesmo com esse cabelo de quem acabou de acordar. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: quem falou que cabelo curto não dá trabalho, tava pensando em pessoas como eu que acordam e deixam assim mesmo, mas se você for arrumar, dá trabalho, mais do que cabelo longo, que era só acordar e já estava ali. Ok, comecemos. Uns por indolência, outros por terem um estômago delicado, não apeteceu a ninguém depois de comer e praticar no ofício do coveiro. Quando o médico, porque pela profissão se considerava mais obrigado que os demais, disse pouco à vontade: "Vamos lá então enterrar aqueles?", não se apresentou um só voluntário. Estendidos nas camas, os cegos o que queriam era que os deixassem levar o bom termo à breve digestão. Alguns adormeceram imediatamente e não havia de que estranhar, depois dos sustos e sobressaltos porque tinham passado. O corpo, apesar de tão parcamente alimentado, abandonava-se à moleza da química digestiva. Mais tarde, já perto do crepúsculo, quando as lâmpadas mortiças, pela sucessiva diminuição da luz natural, pareceram ganhar alguma força, ao mesmo tempo mostrando de fracas que eram, o pouco para que podiam servir, o médico, acompanhado da mulher, convenceu 2 dos homens da sua camarada a acompanharem-no à cerca. Quanto mais não fosse, disse, para darem balanço ao trabalho que teria de ser feito, e separaram os corpos já rígidos, uma vez que ficara decidido que cada camarada enterraria os seus. A vantagem de que gozavam estes cegos era o que se poderia chamar a ilusão da luz. Na verdade, tanto lhes fazia que fosse de dia ou de noite, crepúsculo da manhã ou crepúsculo da tarde, silente madrugada ou rumorosa hora meridiana. Os cegos sempre estavam rodeados de uma resplandecente brancura, como o sol dentro do nevoeiro. Para eles, a cegueira não era viver banalmente rodeado de trevas, mas no interior de uma glória luminosa. Quando o médico cometeu o deslize de dizer que iam separar os corpos, o primeiro cego, que era um dos que tinham concordado em ajudá-lo, quis que lhe explicassem como poderia reconhecê-los. Pergunta lógica de cego que deixou o médico embaraçado. Dessa vez a mulher pensou que não deveria acudir em seu auxílio. Denunciar-se-ia se o fizesse. O médico saiu-se airosamente da dificuldade pelo método radical do passo em frente, isto é, reconhecendo o erro. A gente disse no tom de quem sorri de si próprio. Habitua-se tanto a ter olhos que ainda julga que os pode usar quando já não lhe servem de nada. De fato, só sabemos que se encontram aqui 4 dos nossos, o motorista de táxi, os 2 policiais e um outro que também conosco estava. Portanto, a solução é pegar ao acaso em 4 destes corpos, enterrá-los como deve de ser, e assim cumprimos a nossa obrigação. O primeiro cego concordou. O companheiro também, e novamente, revezando-se, começaram a abrir as covas. Não viriam a saber estes auxiliares, por cegos serem, que os cadáveres enterrados, sem exceção, foram precisamente aqueles de que, duvidando, tinham estado a falar, e nem será preciso dizer como trabalhou aqui o que pareceu acaso a mão do médico guiada pela mão da mulher. Agarrava uma perna ou um braço e ele só tinha de dizer: "Este". Quando já tinha enterrado 2 corpos, apareceram finalmente, vindos da camarata, 3 homens com disposição de ajudar. O mais provável seria que o não fizessem se alguém lhe tivesse dito que era já noite fechada. Psicologicamente, mesmo estando um homem cego, temos de reconhecer que há uma grande diferença entre cavar sepulturas à luz do dia e depois do sol desaparecer. No entanto, em que entravam na camarata, suados, sujos de terra, sentindo ainda nas narinas o primeiro cheiro adocicado da corrupção, a voz do altifalante
repetia as instruções conhecidas. Não houve qualquer referência ao que se tinha passado. Não se falou de tiros nem de mortos a queima-roupa. Avisos como aquele de abandonar o edifício sem prévia autorização significará morte imediata, ou os internados enterrarão sem formalidade o cadáver na cerca. Tomava agora, graças à dura experiência da vida, mestra suprema de todas as disciplinas, pleno sentido, enquanto aquele que prometia caixas com comida 3 vezes ao dia se tornava em grotesco, sarcasmo ou ironia mais difícil de suportar ainda. Quando a voz se calou, o médico sozinho, porque começou a conhecer os cantos à casa, foi até a porta da outra camarata para informar. Os nossos já estão enterrados. Se enterraram uns, também poderiam ter enterrado os outros. Respondeu de dentro uma voz de homem. O combinado foi que cada camarata enterraria os mortos que lhe pertencem. Contamos 4 e enterramos-los. Está bem, amanhã trataremos dos que de aqui, disse outra voz masculina. E depois, mudando de tom, não veio mais comida? Não veio mais comida? Perguntou. Não, respondeu o médico, mas o alto-falante diz que 3 vezes ao dia. Duvido que venha cumprir sempre a promessa. Então será preciso racionar os alimentos que vierem chegando, disse uma voz de mulher. Parece-me uma boa ideia. Se quiserem, falaremos amanhã. De acordo, disse a mulher. Já o médico se retirava quando ouviu a voz do homem que primeiro tinha falado. A saber, quem é que manda aqui? Parou à espera de que alguém respondesse. Fê-lo a mesma voz feminina. Se não nos organizarmos a sério, mandarão a fome e o medo. Já é uma vergonha que não tenhamos ido com eles enterrar os mortos. Por que é que não os vai enterrar você, já que é tão esperta e tão sentenciosa? Sozinha não posso, mas estou pronta para ajudar. Não vale a pena discutirmos, interveio a segunda voz de homem. Amanhã de manhã trataremos disso. O médico suspirou. A convivência ia ser difícil. Encaminhava-se já para a camarata quando sentiu uma forte necessidade de evacuar. No sítio onde se encontrava, não tinha a certeza de ser capaz de chegar às latrinas, mas decidiu aventurar-se. Esperava que alguém, ao menos, tivesse tido a lembrança de levar para lá o papel higiênico que viera com as caixas da comida. Enganou-se no caminho 2 vezes, angustiado porque a necessidade apertava cada vez mais e já estava nas últimas instâncias da urgência, quando pôde, enfim, baixar as calças e agachar-se na retrete turca. O fedor asfixiava. Tinha a impressão de haver pisado uma pasta mole. Os excrementos de alguém que não acertara com um buraco da retrete ou que resolvera aliviar-se sem querer saber mais de respeitos. Tentou imaginar como seria o lugar onde se encontrava. Para ele, era tudo branco, luminoso, resplandecente, que o eram as paredes e o chão que não podia ver, e, absurdamente, achou-se a concluir que a luz e a brancura ali cheiravam mal. Vamos endoidecer de horror, pensou. Depois quis limpar-se, mas não havia papel. Apalpou a parede atrás de si, onde deveriam estar os suportes dos rolos e os pregos em que, à falta de melhor, se teriam espetado uns bocados de papel qualquer. Nada. Sentiu-se infeliz, desgraçado, a mais não poder, ali com as pernas arqueadas, amparando as calças que roçavam no chão nojento. Cego, 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 e, sem poder dominar-se, começou a chorar silenciosamente. Tenteando, deu alguns passos e foi esbarrar com a parede fronteira. Estendeu um braço, estendeu o outro, enfim, encontrou uma porta. Ouviu os passos arrastados de alguém que devia andar também à procura das sentinas que tropeçava.
Onde, onde será essa merda? Murmurou numa voz neutra, como se no fundo lhe fosse indiferente sabê-lo. Passou a 2 palmos sem se aperceber da presença de outra pessoa, mas não tinha importância. A situação não chegou a tornar-se indecente. Sê-lo-ia realmente um homem naquela figura, descomposto, mas, no último instante, movido por um desconcertante sentimento de pudor. O médico tinha subido as calças. Depois baixou-as quando calculou que estaria sozinho, mas não foi a tempo. Sabia que estava sujo. Sujo como não se lembrava de ter estado alguma vez na vida. Há muitas maneiras de tornar-se animal, pensou. Esta é só a primeira delas. Porém, não se podia queixar muito. Ainda tinha quem não se importasse de o limpar. Deitados nos catres, os cegos esperavam que o sono tivesse dó da sua tristeza. Discretamente, como se houvesse perigo de que os outros pudessem ver o mísero espetáculo, a mulher do médico tinha ajudado o marido a assear-se o melhor possível. Agora havia um silêncio dorido de hospital, quando os doentes dormem e sofrem dormindo. Sentada, lúcida, a mulher do médico olhava as camas, os vultos sombrios, a palidez fixa de um rosto, um braço que se moveu a sonhar. Perguntava-se se alguma vez chegaria a cegar como eles. Que razões inexplicáveis a teriam preservado até agora? Num gesto cansado, levou as mãos à cara para afastar o cabelo e pensou: vamos todos cheirar mal. Neste momento, principiaram a ouvir-se uns suspiros, uns queixumes, uns gritinhos primeiros abafados, uns que pareciam palavras, que deveriam sê-lo, mas cujo significado se perdia no crescendo que as ia transformando em grito, em ronco, por fim, em estertor. Alguém protestou lá do fundo. Porcos! São como os porcos. Não eram porcos. Só um homem cego e uma mulher cega que provavelmente nunca saberia um do outro mais do que isso. Um estômago que trabalha em falso acorda cedo. Alguns dos cegos abriram os olhos quando a manhã ainda vinha longe e, no seu caso, não foi tanto por culpa da fome, mas porque o relógio biológico, ou lá como se costuma chamar-lhe, já se lhes estava desregulado. Supuseram eles que era um dia claro, então pensaram: deixe-me dormir, e logo compreenderam que não. Aí estava o ressonar dos companheiros que não dava lugar a equívocos. Ora, é dos livros, mas muito mais da experiência vivida que quem madruga por gosto ou quem, por necessidade, teve de madrugar, tolera mal que outros, na sua presença, continuem a dormir a perna solta. E com dobrada razão no caso de que estamos falando, porque há uma grande diferença entre um cego que esteja a dormir e um cego a quem não serviu de nada ter aberto os olhos. Essas observações de tipo psicologístico, pela sua finura aparentemente sem cabimento, perante a dimensão extraordinária do cataclismo que o relato se vem esforçando para descrever, servem unicamente para explicar por que estavam acordados tão cedo cegos todos. Alguns, como foi dito ao princípio, sacudiu de dentro o estômago exigente, mas a outros arrancou-os do sono a impaciência nervosa dos madrugadores, que não se pejaram de fazer mais ruído que o inevitável e tolerável em ajuntamentos de caserna e camarata. Aqui não há só gente discreta e bem educada. Alguns são os mal desbastados
que se aliviam matinalmente de escarros e ventosidades sem olhar quem está. Verdade seja que no mais do dia obram pela mesma conformidade. Por isso, a atmosfera se vai tornando cada vez mais pesada e não há nada a fazer. A única abertura é a porta. As janelas não se lhes pode chegar, dos altas que estão. Deitada ao lado do marido, o mais juntos que podiam estar, por causa da estreiteza da cama, mas também por gosto, quando lhes havia custado, no meio da noite, guardar o decoro, não fazer como aqueles a quem alguém tinha chamado porcos, a mulher do médico olhou o relógio. Marcava 2h23. Firmou melhor a vista. Viu que o ponteiro dos segundos não se movia. Tinha se esquecido de dar corda ao maldito relógio, ou, maldita ela, maldita eu, que nem sequer esse dever tão simples tinha sabido cumprir, ao cabo de apenas 3 dias de isolamento. Putz, tem 3 dias. Sem poder dominar-se, desatou num choro compulsivo, como se lhe tivesse acabado de suceder a pior das desgraças. O médico pensou que a mulher cegara, que acontecera o que também temia. Desatinado, esteve quase a perguntar: cegaste? Foi no último instante que ele ouviu o murmúrio: não é isso, não é isso. Depois, num lento sussurro, quase inaudível, tapadas as cabeças de ambos com a manta, estúpida de mim, não dei corda ao relógio, e continuou a chorar, inconsolável. Da sua cama, do outro lado da coxia, a rapariga dos óculos escuros levantou-se e, guiada pelos soluços, aproximou-se de braços estendidos. Está aflita? Precisa de alguma coisa? Ia perguntando à medida que avançava, e tocou com as 2 mãos nos corpos deitados. A discrição mandava que imediatamente as retirasse, e essa ordem deu-lhe o cérebro com certeza. Mas as mãos não obedeceram, apenas tornaram mais subtil o contato, nada mais que um leve roce da epiderme na manta grosseira e tépida. Precisa de alguma coisa? Tornou a perguntar a rapariga, e agora sim as mãos já se retiraram, já se levantaram, perderam-se na brancura estéril, no desamparo. Ainda soluçando, a mulher do médico saiu da cama, abraçou-se à rapariga. Não é nada, foi uma tristeza que me entrou de repente, disse. Se a senhora, que é tão forte, está a desanimar, então é porque não temos mesmo salvação, queixou-se a rapariga. Mas calma, a mulher do médico pensava, olhando-a de frente. Já quase não se lhe notam vestígios da conjuntivite. Que pena não poder dizer-lhe. Ficaria contente. Provavelmente sim, ficaria contente, embora um tal contentamento fosse absurdo. Não tanto por estar ela cega, mas porque toda a gente ali o estava também. De que servirá ter os olhos límpidos e belos, como estes são, se não há ninguém para os ver? A mulher do médico disse: todos temos os nossos momentos de fraqueza. Ainda o que nos vale é sermos capazes de chorar. O choro, muitas vezes, é uma salvação. Há ocasiões em que morreríamos se não chorássemos. Não temos salvação, repetiu a rapariga dos óculos escuros. Quem sabe? Essa cegueira não é igual às outras, assim como veio, assim poderá desaparecer. Já viria tarde para os que morreram. Todos temos de morrer, mas não teríamos de ser mortos. E eu matei uma pessoa. Não se acuse, foram as circunstâncias. Aqui, todos somos culpados e inocentes. Muito pior fizeram os soldados que não estão a guardar, e até esses poderão alegar a maior de todas as desculpas, o medo. Que mais dava que o pobre homem me apalpasse. Agora ele estaria vivo e eu não teria no corpo nem mais nem menos do que tenho. Não pensem mais nisso.
Descanse. Descanse. A rapariga Não pense mais nisso. Descanse. Tente dormir. Acompanhou-a até a cama. Vá, deite-se. A senhora é muito boa, disse a rapariga, depois, baixando a voz. Não sei o que fazer. Está a chegar meu período e não trouxe pensos. Esteja tranquila, eu tenho. As mãos da rapariga, dos óculos escuros, buscaram onde agarrar-se, mas foi a mulher do médico que suavemente as prendeu nas suas. Descanse, descanse. A rapariga fechou os olhos. Ficou assim 1 minuto. Teria talvez adormecido se não fosse a altercação que de repente se armou. Alguém que tinha ido às retretes e no regresso encontrou a cama ocupada não tinha sido por mal. O outro levantara-se para o mesmo fim. Cruzaram-se os dois no caminho. Está claro que a nenhum deles lhe ocorreu dizer: veja lá, agora se engana na cama quando voltar. De pé, a mulher do médico olhava para os dois cegos que discutiam. Notou que não faziam gestos, que quase não moviam o corpo. Depressa haviam aprendido que só a voz e o ouvido tinham agora alguma utilidade. É certo que não lhes faltava braços que podiam brigar, lutar, vir as mãos, como se costuma dizer. Mas uma cama trocada não valia tanto. Todos os enganos da vida fossem como este, bastava que se pusessem de acordo. A 2 é a minha, a 3 é a sua. Que fique entendido de uma vez para sempre. Se não fôssemos cegos, este engano não teria acontecido. Tem razão, o mal é sermos cegos. A mulher do médico disse ao marido: o mundo está todo aqui dentro. Nem todo. A comida, por exemplo, estava lá fora e tardava. De uma camarata e da outra, alguns homens tinham ido postar-se no átrio, à espera de que a ordem soasse no altifalante. Mexiam os pés, nervosos e impacientes. Sabiam que iam ter de sair à cerca exterior, que recolheram as caixas que os soldados, cumprindo-se o prometido, deixariam no espaço entre o portão e a escada, e temiam que houvesse ali um truque, uma armadilha. Quem nos diz que não vão disparar contra nós? Depois do que já fizeram, são bem capazes disso. Não podemos fiar-nos. Eu não vou lá fora, nem eu. Alguém terá de ir, se quisermos comer. Não sei se mais vale morrer de um tiro ou se é ir morrendo de fome aos poucos. Eu vou. Eu também. Não é preciso irmos todos. Os soldados podem não gostar, ou assustar-se, julgar que queremos fugir. Por causa disso, se calhar, é que mataram aquele da perna. Temos que nos decidir. Toda cautela é pouca. Lembrem-se do que sucedeu ontem. 9 mortos, sem mais nem menos. Os soldados tiveram medo de nós. E eu tenho medo deles. O que eu gostava de saber é se eles também cegam. Eles quem? Os soldados. Na minha opinião, até deviam de ser os primeiros. Todos estiveram de acordo, sem, contudo, se perguntarem por quê. Faltou alguém ali que desse a boa razão. Porque assim não poderiam disparar. O tempo passava e o altifalante mantinha-se calado. Vocês já trataram de enterrar os vossos? Perguntou um cego. Vocês já trataram de enterrar os vossos? Perguntou o cego da primeira camarata para dizer alguma coisa. Ainda não. Começam a cheirar. Infectam para aí tudo. Pois que infectem e que cheirem. Pela parte que me toca, não tenciono mexer uma palha enquanto não tiver comido. Já dizia o outro que primeiro come-se, depois é que se lava a panela. O costume não é esse. O teu ditado está errado. Em geral, depois dos enterros é que se come e se bebe.
Pois comigo é o contrário. Passados uns minutos, disse um destes cegos: estou aqui a matutar numa coisa. Em quê? Em como iremos dividir a comida. Como foi feito antes, sabemos quantos somos. Contam-se as rações, cada um recebe a sua parte. É a maneira mais simples e mais justa. Não deu resultado. Houve quem fizesse a fazer cruzes na boca. E também houve quem tivesse comida a dobrar. A divisão foi mal feita. Será sempre mal feita se não houver respeito e disciplina. Se tivéssemos cá alguém que visse ao menos um bocadinho, ora, arranjaria logo uma estrangeirinha para ficar com a maior parte para ele. Já lá, dizia o outro, que na terra dos cegos, quem tem um olho é rei. Deixa lá o outro. Este não é o mesmo. Aqui, nem os arolhos se salvariam. Como eu entendo, a melhor solução seria dividir em partes iguais a comidas pelas camaradas. Depois, cada um governava-se com o que tivesse recebido. Quem é que falou? Fui eu. Eu? Eu quem? Eu? De que camarada é você? Da segunda. Estava-se mesmo a ver. A grande esperteza, como tem menos gente, convinha-lhes, passavam a comer mais do que nós, que temos a camarada completa. Só disse por ser mais fácil. O outro também dizia que quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo, ou no partir não tem arte. Merda. Acabe lá com o que diz o outro. Os ditados põem-me nervoso. O que devíamos fazer era levar a comida toda para o refeitório. Cada camarada eleger 3 para fazer a divisão. Com 6 pessoas a contar, não haveria perigo de enganos nem de trafolhices. E como vamos nós saber que estão a falar a verdade quando os outros disserem na nossa camarada somos tantos? Estamos a lidar com gente honesta. E isso também foi feito pelo outro. Não. Isto digo eu, ó cavalheiro. O que nós somos de verdade aqui é pessoas com fome. Como se tivesse estado todo esse tempo à espera da palavra de código, de deixa, de abre-te sésamo. Ouviu-se enfim a voz do alto-falante. Atenção, atenção! Os internados têm autorização para virem recolher a comida, mas cuidado! Se alguém se aproximar demasiado do portão, receberá um primeiro aviso verbal. No caso de não voltar imediatamente para trás, o segundo aviso será uma bala. Os cegos avançaram devagar, alguns mais confiantes, à direita para onde pensavam que deveriam estar à porta. Os outros, menos seguros das suas incipientes capacidades de orientação, preferiram ir deslizando-os ao longo da parede. Assim não haveria engano possível. Quando chegassem ao canto, só tinham de seguir a parede em ângulo reto. Aí estaria a porta. Imperativa, impaciente, a voz do alto-falante repetiu a chamada. A mudança de tom notória, mesmo para quem não tivesse sobra de motivos de desconfiança, assustou os cegos. Um deles reclamou: eu não saio daqui. O que eles querem é apanhar-nos lá fora, para depois nos matarem a todos. Eu também não saio, disse outro. Nem eu, reforçou um terceiro. Estavam parados, irresolutos. Alguns queriam sair, mas o medo ia tomando conta de todos. A voz ouvia-se outra vez. Se dentro de 3 minutos ninguém aparecer para levar as caixas da comida, retiramo-las. A ameaça não venceu o temor, só o empurrou para as últimas cavernas da mente, como um animal perseguido que vai ficar à espera de uma ocasião para atacar. Receosos, tentando cada qual esconder-se atrás do outro, os cegos foram saindo para o patamar da escada. Não podiam ver que as caixas não se encontravam junto ao corrimão, que era onde esperavam encontrá-las.
Não podiam saber que os soldados, com medo do contágio, se tinham recusado a aproximar-se sequer da corda a que se haviam agarrado todos os cegos que ali havia. As caixas de comida estavam juntas, empilhadas mais ou menos no sítio onde a mulher do médico recolhera a enxada. Avancem, avancem, mandou o sargento. De modo confuso, os cegos procuravam pôr-se em fila para poderem avançar ordenadamente, mas o sargento gritou-lhes: as caixas não estão aí, larguem a corda, larguem-na. Desloquem-se para a direita. A vossa, estúpidos. Não é preciso ter olhos para saber de que lado está a mão direita. O aviso foi dado a tempo. Alguns cegos de espírito rigoroso tinham entendido a ordem à letra. Se era à direita, logicamente teria de ser à direita de quem falava. Por isso, tentavam passar por debaixo da corda para irem à procura das caixas, sabe Deus onde. Em circunstâncias diferentes, o grotesco espetáculo teria feito rir à gargalhada o mais sisudo dos observadores. Era de morrer. Uns quantos cegos a avançarem de gatas, de cara rente ao chão, como suínos, um braço adiante, razoirando o ar, enquanto outros, talvez com medo de que o espaço branco, fora da proteção do teto, os engolisse, se mantinham desesperadamente aferrados à corda e apuravam o ouvido à espera da primeira exclamação que assinalaria o achamento das caixas. A vontade dos soldados era apontar as armas e fuzilar deliberadamente, friamente, aqueles imbecis que se moviam diante dos seus olhos como caranguejos coxos, agitando as pinças trópegas à procura da perna que lhes faltava. Sabiam que no quartel tinham sido dito essa manhã pelo comandante do regimento que o problema do cego só poderia ser resolvido pela liquidação física de todos eles. Os havidos e os por haver, sem contemplações falsamente humanitárias, palavras suas, da mesma maneira que se corta um membro gangrenado para salvar a vida do corpo. A raiva de um cão morto, dizia ele, de modo ilustrativo, está curada por natureza. Alguns soldados menos sensíveis às belezas da linguagem figurada, custou-se-lhes a entender que a raiva do cão tivesse algo que ver com os cegos, mas a palavra de um comandante de regimento, também figuradamente falando, vale quanto pesa. Ninguém chega tão alto na vida militar sem ter razões em tudo quanto pensa, diz e faz. Um cego tinha finalmente esbarrado com as caixas. Gritava, abraçado a elas: estão aqui, estão aqui. Se este homem vier algum dia a recuperar a vista, de certeza não anunciará com mais alegria a estupenda boa nova. Em poucos segundos estavam os cegos restantes, atropelados em cima das caixas, braços e pernas à mistura, a puxar cada um para o seu lado, disputando a primazia. Levo eu. Quem leva sou eu. Os que se tinham deixado estar agarrados à corda estavam nervosos. Agora o seu medo era outro, o de virem a ficar, por castigo da sua preguiça ou cobardia, excluídos da repartição dos alimentos. Ah, vocês não quiseram andar no chão de cu para o ar, suspeitos de levar um tiro, pois então não comem. Lembrem-se do que dizia o outro: quem não arrisca, não petisca. Empurrado por este pensamento decisivo, um deles largou a corda e foi, de braços no ar, na direção do tumulto. A mim, não me vão deixar de fora, mas as vozes calaram-se de repente. Ficaram só uns ruídos de arrastamento, umas interjeições abafadas, uma massa dispersa e confusa de sons que vinham de todos os lados e de nenhum. Parou indeciso. Quis regressar à segurança da corda, mas o sentido de orientação falhou-lhe. Não há estrelas no céu branco. Agora, o que se ouviu era a voz do sargento das instruções aos das caixas
para voltarem à escada. Porém, o que lhe dizia só tinha sentido para esses. Para poder chegar aonde se quer, tudo depende de onde se esteja. Já não havia cegos agarrados à corda. A eles bastara-lhe fazer o caminho ao contrário, e agora esperavam no patamar da escada a chegada dos outros. O cego, desgarrado, não se atrevia a mover-se de onde estava. Angustiado, deu um grande grito. Ajudem-me, por favor. Não sabia que os soldados o tinham na mira da espingarda, à espera de que lhe pisasse a linha invisível por onde se passava da vida à morte. Vais ficar aí, ô cegueta? Perguntou o sargento, mas na sua voz havia um certo nervosismo. A verdade é que não partilhava da opinião do seu comandante. Quem me diz a mim que amanhã não me bate este azar à porta? Quanto aos soldados, já se sabe. Dá-se-lhes uma ordem e matam. Dá-se-lhes outra e morrem. Só disparam a minha voz, gritou o sargento. Estas palavras fizeram compreender ao cego o perigo em que estava. Pôs-se de joelhos e implorou: por favor, ajudem-me, digam-me para onde devo ir. Vem andando, ceguinho, vem andando, disse de lá um soldado em tom falsamente amigável. O cego levantou-se, deu 3 passos, mas estacou outra vez. O tempo do verbo pareceu-lhe suspeito. Vem andando não é vai andando. Vem andando está a dizer-te que por aqui mesmo, nessa direção, chegará onde estão a chamar, ou ao encontro da bala que substituirá em ti uma cegueira por outra. Foi uma iniciativa, por assim dizer, criminosa de um soldado de mau caráter que o sargento imediatamente reduziu com 2 berros sucessivos. Alto! Meia volta! Seguidos de uma severa chamada à ordem do desobediente. Pelos vistos, pertencente àquele espécie de pessoas a quem não se pode pôr uma espingarda nas mãos. Animados pela benevolente intervenção do sargento, os cegos que tinham alcançado o patamar da escada levantaram uma algazarra fortíssima que veio a seguir do polo magnético ao desorientado invisual. Já seguro de si, avançou em linha reta. Continuem, continuem, diziam, enquanto os cegos aplaudiam como se estivessem a assentir a um longo, vibrante, esforçado sprint. Foi recebido com abraços. Não era o caso para menos diante das adversidades, tanto as provadas quanto as previsíveis, é que se conhecem os amigos. Diante das adversidades, tanto as provadas quanto as previsíveis, é que se conhecem os amigos. Não durou muito a confraternização. Aproveitando-se do alvoroço, alguns dos cegos tinham se escapulido com umas quantas caixas, as que conseguiram transportar, maneira evidentemente desleal de prevenir hipotéticas injustiças de distribuição. Os de boa fé, que sempre usar por mais que se lhes diga, protestaram indignados que assim não se podia viver. Se não podemos confiar uns nos outros, onde é que vamos parar? Perguntavam uns retoricamente, ainda que cheios de razão. O que esses malandros estão a pedir é uma boa sova, ameaçavam outros. Não era verdade que a tivessem pedido, mas todos entenderam o que aquele falar queria dizer. Expressão esta, levemente melhorada, de um barbarismo que só espera ser perdoado pelo fato de vir tão a propósito. Já recolhidos ao átrio, os cegos puseram-se de acordo, como sendo essa a mais prática maneira de resolver a primeira parte da delicada situação que se tinha criado, em dividir igualmente pelas 2 camaradas as caixas que haviam ficado, por sorte em número par, e criar uma comissão também ela,
paritária de investigação com vista a recuperar as caixas perdidas, quer dizer, roubadas. Gastaram algum tempo a debater, como já se estava a tornar costume, o antes e o depois, isto é, se devia comer primeiro e investigar a seguir, ou o contrário, tendo prevalecido a opinião de que o mais conveniente, havidas em contas muitas horas que já levavam de jejum forçado, seria começar por confortar o estômago e proceder depois a averiguações. E não se esqueçam de que tem de enterrar os vossos, disse um dos da primeira camarata. Ainda não os matamos. E já queremos que os enterremos, respondeu um gracioso da segunda, jogando jovialmente com as palavras. Todos riram. Porém, não tardou a saber-se que os patifes não se encontravam nas camaratas. À porta de uma e de outra tinham estado sempre cegos à espera de que a comida chegasse, e estes foram os que disseram que de fato tinham ouvido passar nos corredores gente que parecia levar muita pressa, mas nas camaratas ali ninguém entrara, e muito menos com caixas de comida. Isso podiam jurar. Alguém lembrou que o modo mais seguro de identificar os fulanos seriam que todos quanto ali estavam fossem ocupar as respectivas camas. Obviamente, as que ficassem vazias seriam a dos ladravetes. Portanto, o que havia a fazer era esperar que eles voltassem lá de onde tinham escondido, a lamber os beiços e cair-lhes em cima, para que aprendessem a respeitar o sagrado princípio da propriedade coletiva. Proceder de conformidade com a sugestão, aliás oportuna, e de um estranhado espírito de justiça, tinha, porém, a grave inconveniente de pospor. Não se podia prever para quando o desejado, e a estas horas já frio pequeno almoço. Comemos primeiro, disse um dos cegos, e a maioria achou que sim. O melhor era que comessem primeiro. Por desgraça, só o pouco lhes tinha ficado depois do roubo infame. A essa hora, num lugar escondido das vetustas e arruinadas edificações, estariam os gatunos a empanturrar-se de rações duplas e triplas de um rancho que, inesperadamente, aparecia melhorado, composto de café com leite, frio com efeito, bolachas e pão com margarina, enquanto a gente honrada não tinha outro recurso que satisfazesse com 2 ou 3 vezes menos, e não de tudo, ouviu-se lá fora. Ouviram-no alguns da primeira ala, enquanto melancolicamente trincavam a sua água e sal, o altifalante chamando os contagiados a que fossem recolher a sua parte de comida. Um dos cegos, de certo influenciado pela atmosfera malsã deixado pelo delito cometido, teve uma inspiração. Se os esperássemos no átrio, eles levariam um valente susto só de nos verem. Talvez deixassem cair 1 ou 2 caixas, mas o médico disse que não lhe pareceria isso bem, mais uma injustiça castigar quem não tinha culpa. Quando todos acabaram de comer, a mulher do médico e a rapariga dos óculos escuros levaram para o jardim as caixas de cartão, os recipientes vazios do leite e do café, os copos de papel, enfim, tudo que não era para comer. Temos de queimar o lixo, disse depois a mulher do médico. Acabar com este horrível mosquedo.